É inegável o sucesso que One Piece vem fazendo nos últimos meses, principalmente com a estreia recente do live action e com a animação, que em 2020 entrou para o catálogo do Netflix. Mas o que várias das pessoas que acompanham a obra não sabem é que vários dos piratas que aparecem no anime foram inspirados em piratas que existiram no mundo real. E é isso que nós iremos ver hoje. A história do mangá gira em torno de Luffy, que é um pirata que parte em uma jornada para encontrar o lendário tesouro conhecido como One Piece, que foi deixado pelo antigo rei dos piratas Goldie Roger. E hoje, cerca de 26 anos depois da publicação do primeiro capítulo, ninguém ainda faz a mínima ideia do que é esse tesouro. Já no mundo real, a pirataria tem a sua era de ouro entre os séculos 16 e 18, e assim como no anime, possui uma história complexa, que envolve uma série de motivos, incluindo o desejo de riqueza, aventura, conflito entre nações e oportunidades de saque. E nesse mesmo período, nós tivemos a ascensão dos corsários, que foram piratas que operaram com uma licença de um governo específico, geralmente de uma nação europeia. Eles eram autorizados a atacar navios inimigos durante períodos de guerra e a capturar seus bens como prêmio. Em One Piece, nós também temos os corsários, também conhecidos como Shichibukais, que são um grupo de 7 piratas notórios que têm um acordo com o governo mundial. Eles são autorizados a operar livremente em troca de serviços e cooperação, quando necessário para a marinha. Então o Oda, que é o criador do mangá, se baseou completamente na pirataria do nosso mundo para criar esse sistema de corsários e vários dos seus outros personagens, como por exemplo, um dos, se não o pirata mais famoso de todos os tempos, Edward Teach, popularmente conhecido como Barba Negra. Se você acompanhou o anime ou o mangá há um certo tempo, você muito provavelmente sentiu uma certa familiaridade com esse nome, porque o Oda pegou ele, dividiu no meio e batizou dois dos personagens mais importantes da história, que são o Edward Newgate, Barba Branca, e simplesmente Barba Branca, o personagem mais sinistro do mangá, porque não tem uma única alma viva que tenha questionado o fato do bigode dele ser branco e não a barba. Mas enfim. E o Marshall D. Teach, o Barba Negra. Nascido no ano de 1680 na cidade de Bristol, na Inglaterra, Barba Negra serviu em vários navios militares corsários durante a Guerra da Sucessão Espanhola, que ocorreu entre os anos de 1702 e 1714. Edward Teach fazia parte da tripulação do capitão Benjamin Hornigold, que acabou deixando os membros da sua tripulação um pouquinho revoltados, pois como bom britânico que era, se recusava a saquear as caravelas inglesas, que estavam recheadas de suprimentos, armas, bebidas, enfim. Foi nesse momento que a tripulação do navio decidiu nomear Barba Negra como capitão do navio. Porém, a Guerra da Sucessão Espanhola havia terminado, e agora aqueles que mesmo assim continuaram exercendo esse papel de corsário eram considerados piratas. Barba Negra possui uma aparência muito intimidadora. Durante as batalhas ele colocava pavios e velas espalhadas pela barba e pelo cabelo, justamente para pôr medo e intimidar os inimigos. Ao contrário do que muitos pensam, Barba Negra não foi um pirata com anos e anos de carreira. Muito pelo contrário. Edward Teach encontra seu fim após 3 anos de atuação como pirata. O governador da Virgínia deu ordens à guarda costeira para capturar Barba Negra, e o responsável por essa missão foi o tenente Robert Maynard, que acabou decapitando Edward Teach em seu próprio navio. Momentos depois pendurou a cabeça decapitada no curupé do navio para que todos soubessem que o grande Barba Negra havia sido morto. Olivier Lavalser, o pirata que serviu como inspiração para Goldie Roger. Nascido em Calais no ano de 1695, fazia parte de uma família burguesa. Quando mais jovem, ingressou na marinha, onde se tornou um oficial. Mais tarde, durante a Guerra da Sucessão Espanhola, se tornou um corsário, assim como o Barba Negra que a gente acabou de ver. Terminada essa guerra, Lavalser se aliou com os piratas John Taylor e Edward England, que foram os protagonistas de um dos maiores feitos da pirataria, a captura do galeão português, que em resumo era o navio mais poderoso da época. Esse navio é diferenciado, pois possui 4 mastros, um poder ofensivo altíssimo e também por ser utilizado para transportes de cargas de alto valor. E realmente, o navio estava abarrotado de tesouros pertencentes ao bispo de Goa e ao vice-rei de Portugal, que inclusive estavam a bordo no caminho de volta para Lisboa. Para vocês terem uma ideia, os piratas foram capazes de embarcar no navio sem precisar disparar um único tiro, porque o destino foi muito gentil com eles. O galeão havia sido danificado em uma tempestade dias atrás, e para evitar o naufrágio, a tripulação tinha jogado ao mar todos os seus 72 canhões. Então essa era a oportunidade perfeita. Os espólios basicamente se consistiam em barras de ouro, prata, diamantes, pérolas e um dos principais tesouros desse saque, a cruz flamejante de Goa, feito de ouro maciço e incrustada com diamantes, que lembra bastante a espada de um certo pirata aí. Em 1724, Lavalser mandou um negociador até o governador, na ilha de Borbor, para discutir uma anistia que tinha sido oferecida a todos os piratas no Oceano Índico, que assim dariam fim às suas práticas.
Mas o governo francês queria uma certa parte da pilhagem dos piratas. Então Lavalsier decidiu recusar a anistia e estabeleceu-se em segredo no arquipélago de Seychelles, onde futuramente acabou sendo capturado perto do Forte Dauphin, em Madagascar. Ele foi então levado para Saint-Denis, em Réunion, e enforcado pelo crime de pirataria em praça pública, às 5 horas da tarde do dia 7 de julho de 1730. E é agora que entra a verdadeira inspiração que o Odo usou para criar o Rei dos Piratas. Quando Lavalsier estava na forca, ele tinha consigo um colar, em volta do pescoço contendo um criptograma de 17 linhas. Ele jogou esse no meio da multidão, enquanto gritou dizendo: "Encontrem o meu tesouro, aquele que puder entendê-lo." Bem parecido com aquilo que aconteceu com Roger no mangá. Querem o meu tesouro? Fiquem à vontade para pegá-lo. Procurem! Nele está tudo que este mundo pode dar a vocês. Ninguém foi mais ousado ou corajoso do que esta impietuosa corsária ruiva de olhos verdes. Essa foi uma declaração dada pelo capitão da marinha Charles Johnson, em seu livro Uma História Geral dos Roubos e Assassinatos dos Piratas Mais Notórios. Ok, esse definitivamente foi um longo título para o livro. Foi publicado no ano de 1724. Annie Bonny, a pirata que atende a essa descrição e que inspirou a personagem Geraldine Bond. Nascida entre 1697 a 1698, na cidade de Cork, na Irlanda, Anne foi fruto do caso do advogado William Cormac com a sua empregada Mary Brennan. Para tentar manter as aparências, William vestia Anne como um menino, mantendo seu cabelo curto e o apresentando para os outros como Anne. Porém, logo a verdade foi revelada, o que levou o advogado a zarpar com sua filha e amante para Charleston, em Carolina do Sul. A vida de Bonnie poderia ter sido semelhante à de outras jovens ricas de sua época, mas tudo mudou. Sua mãe morreu de febre tifoide em 1711. A partir desse momento, Bonnie começou a mostrar um lado mais agressivo de sua personalidade. De acordo com o livro de Johnson, ela costumava passar noites em bares, teve brigas violentas, chegando a esfaquear uma empregada durante uma discussão. Claro que o pai dela não gostava nada disso, mas só veio a deserdar Bonnie quando a moça decidiu casar com um marinheiro chamado James Bond, em 1718. Ficando chateada com a desaprovação, ela e o marido se mudaram para Nassau, em Barrancas, que naquela época era conhecida como República dos Piratas. Logo, o casal ficou desapontado um com o outro. A esposa pensava que o marido desafiaria as regras assim como ela, e ele esperava que ela trouxesse dinheiro do pai. Foi então que Anne conheceu o capitão pirata Calico Jack, e decidiu fugir com ele para se aventurar nos mares. Em um certo momento, Calico Jack e sua tripulação capturaram um navio nas Índias Ocidentais. E ao seguir o código de conduta dos piratas e convidar os sobreviventes a se juntarem em sua tripulação, o capitão não imaginava que traria uma segunda mulher a bordo, Mary Read, que estava disfarçada de homem. Annie ficou encantada logo de cara com o novo companheiro, e acabou revelando para Read que era uma mulher, apenas para ser surpreendida com o fato de não ser a única a carregar esse fato. As duas descobriram que tinham mais coisas em comum que as aproximaram ainda mais. Mary também foi uma criança ilegítima, que precisou se vestir como um menino e foi chamada de Mark. Algumas histórias até dizem que as duas se tornaram até amantes. Em 1720, após o navio de Calico Jack atacar 7 barcos de pescas e 2 saveiros, sua tripulação acabou caindo na mira das autoridades, sendo declarados inimigos da coroa da Grã-Bretanha. Em outubro do mesmo ano, quando comemoravam sua boa sorte, foram atacados pelas autoridades. No entanto, muitos dos piratas estavam tão bêbados que não conseguiriam se preparar para a batalha. Alguns desmaiaram e outros se esconderam embaixo do convés. Bonnie e Read foram algumas das poucas pessoas a bordo que conseguiram lutar, mas mesmo assim, a luta foi em vão. Todos, incluindo as mulheres, Hakan e o resto da tripulação, foram capturados e levados para a Jamaica, onde enfrentaram um julgamento que resultou em suas condenações à morte. Historiadores dizem que, embora as aventuras de Anne, uma das raras mulheres a se tornar uma pirata, tenha sido documentada na época, essas informações foram escondidas mais tarde, talvez para evitar que outras mulheres se inspirassem nela. Por mais que sua jornada tenha sido suprimida antigamente, ela voltou a chamar a atenção como uma figura histórica, sendo retratada em filmes e em séries, como por exemplo Black Sails, e até mesmo em jogos como Assassin's Creed e Black Flag. Além disso, em novembro do ano passado, uma estátua de Bonnie e Read foi inaugurada na ilha de Burr, no Reino Unido. Agora essas duas mulheres podem ser lembradas para sempre, observando o mar que foi palco de tantas emoções e aventuras durante a Era de Ouro da pirataria.